Imagine a cena comigo. Alguém tá gritando, falando alto, jogando um monte de argumento em cima de você, querendo provar que tá certo de qualquer jeito. E você fica calmo, não fala nada, só encara. E de repente, essa pessoa começa a perder a força, começa a se enrolar, começa a perceber que tá brigando sozinha. No final, ela mesma se contradiz e se desgasta, e você vence sem abrir a boca. É exatamente disso que eu quero falar contigo hoje. Como vencer qualquer discussão sem dizer uma palavra. E se você acha que isso é impossível, relaxa e fica aqui comigo até o final, porque eu vou te mostrar como transformar silêncio em arma, presença em poder e calma em vitória. Vamos começar com o silêncio incomoda. Primeira coisa que você precisa entender: o silêncio é desconfortável. As pessoas não aguentam o silêncio. Quando duas pessoas ficam em silêncio, uma delas sempre se apressa para falar alguma coisa, sabe? Porque o cérebro humano odeia esse vazio. E quem fala primeiro, normalmente, cara, perde. Agora pensa no jogo. Enquanto a maioria corre para justificar, explicar, se defender, você fica em silêncio. Esse silêncio não é fraqueza, cara. Esse silêncio é força. É como se o seu corpo estivesse dizendo: eu não preciso me provar, eu já venci. E o mais louco, cara, é que o outro lado sente isso. Ele sente que perdeu o controle e que não tem mais o poder da situação, sabe? Agora vamos para a linguagem que não precisa de palavras, tá? Mais de 70% da comunicação humana não tem nada a ver com o que a gente fala. É gesto, é olhar, é postura, é respiração. Então, quando você fica calado, não é que você não tá dizendo nada, cara. Você tá dizendo muito mais do que imagina. Deixa eu te dar um exemplo simples, tá? Duas pessoas estão discutindo, tá? Uma tá gritando, falando rápido, mexendo as mãos sem parar, sabe? O outro tá calado, com o corpo firme, olhar fixo e respiração devagar. Quem parece estar no controle, hein? É óbvio, né? Que a segunda pessoa, porque quem perde a calma perde o jogo, e quem mantém o silêncio passa a sensação de controle total, sabe? Agora vamos falar sobre o olhar que vence, tá? Um dos segredos mais fortes é o olhar, presta atenção. O olhar é uma arma silenciosa. Você já tentou segurar o olhar de alguém sem desviar? Parece simples, mas não é, tá? Porque olhar firme transmite confiança e transmite poder, transmite que você não tá abalado, sabe? Agora pensa numa discussão. A pessoa fala e você só mantém o olhar firme, sem desviar. Em algum momento ela vai se perder, vai começar a gaguejar, vai olhar para o lado, vai se sentir exposta. Isso porque o olhar sustenta. É como se fosse uma batalha invisível, sabe? Quem desvia primeiro perde. Agora entenda, o corpo fala antes da boca. Outro ponto, tá? Que você precisa dominar é a postura. Se você tá em silêncio, mas com os ombros caídos, sabe? A cabeça baixa, o corpo encolhido, esquece, cara. Você já perdeu, tá? Agora, se você mantém os ombros abertos, queixo levantado, movimentos lentos e controlados, aí sim, cara. Sabe por quê? Porque o corpo manda uma mensagem pro cérebro do outro. Essa pessoa tá confiante, tá tranquila, tá no comando, sabe? E essa mensagem é recebida instantaneamente, sem precisar de uma palavra sequer. Agora vamos falar sobre a respiração que destrói a ansiedade, tá? Você já reparou como quem tá nervoso respira rápido, sabe? A respiração entrega tudo, cara. Medo, raiva, ansiedade. Só que se você controla a respiração, você controla a situação.
Quando você respira devagar, profundo, calmo, isso mostra que você tá tranquilo, que não foi afetado, sabe? E a outra pessoa que tá ofegante já se sente que tá perdendo a batalha. E o peso psicológico do silêncio, cara. Agora deixa eu te explicar o que acontece na cabeça do outro quando você fica em silêncio, tá? Quando você não responde, não se defende, não contra-ataca, o outro começa a criar pergunta dentro da própria mente, tá? Tipo, será que ele sabe alguma coisa que eu não sei? Será que eu tô errado? Por que ele não tá reagindo? Será que ele tá rindo de mim por dentro? E aí, esse jogo mental destrói qualquer adversário, sabe? Porque enquanto ele se afoga em dúvidas, você fica ali, firme, tranquilo, quase como um espelho. Tudo que ele fala volta contra ele mesmo, sabe? Agora eu vou falar umas técnicas práticas para vencer sem falar nada, tá? Vamos para as armas silenciosas que você pode usar em qualquer situação, tá? Ó, a pausa letal. Alguém te ataca e você simplesmente para, olha, respira e não fala nada, tá? Essa pausa sufoca o outro. E o sorriso enigmático, sabe? Um leve sorriso, não de deboche, mas de quem sabe mais do que aparenta. Isso faz o outro duvidar de si mesmo, sabe? O controle do espaço, tá? Dar um passo para trás, mudar de posição, ajustar o corpo, isso mostra domínio do ambiente. Quem controla o espaço, controla a situação. O olhar sustentado, olhar firme, até que o outro desvie, isso é a vitória invisível, sabe? Essas técnicas são simples, mas tem efeito brutal, porque não mexe só no lógico do outro, mexe no instinto. E instinto é muito mais poderoso que razão, tá? Uma discussão não é sobre palavras, é sobre energia. Quem gasta energia demais perde. Quem preserva a energia vence, entendeu? É como um jogo de xadrez, ó, presta atenção. Às vezes, o melhor movimento é não mover nada, só esperar o outro se desgastar, sabe? O silêncio é exatamente isso, cara. Você não se desgasta, você só observa o outro se perder no próprio nervosismo, sabe? Tipo, exemplos do dia a dia. Imagine você numa reunião de trabalho, alguém te critica na frente de todo mundo, tentando te desmoralizar, né? A maioria das pessoas iriam se defender, se justificar, contra-atacar, mas você não, cara. Você simplesmente olha, respira, talvez até anote algo calmamente. Esse gesto silencioso mostra que você não se abalou, e quem fica mal, cara, é o outro. Agora pensa num relacionamento. A pessoa tá gritando, jogando 1000 acusações e você, calmo, em silêncio, olhando, sem revidar. Pouco a pouco ela vai cansando, vai percebendo que tá falando sozinha. E no final, quem parece mais maduro, cara, mais equilibrado, é você. Agora vamos falar sobre o paradoxo do silêncio. O silêncio não é a ausência de resposta. O silêncio é a resposta mais poderosa que existe. Ela não mostra que você não sabe o que falar, tá? Ele mostra, cara, que você não precisa falar nada. É como se cada segundo de silêncio fosse uma frase inteira dizendo: você não tem poder sobre mim, sabe? Agora, como treinar o poder do silêncio? Você não vai virar mestre disso de um dia pro outro, tá? É treino. E dá pra treinar fácil. Olhe no espelho, segure o próprio olhar sem desviar por alguns minutos, tá? Em conversas normais, pratique pausas antes de responder, sabe? Ande devagar, ocupe espaço, mova-se como se estivesse todo o tempo do mundo, tá? Controle a respiração. Inspire e expire lentamente em qualquer situação de tensão, sabe? Esses treinos simples transforma a sua presença. Você passa de comum para alguém que transmite poder só de estar ali, sabe? Agora vamos falar sobre o magnetismo do silêncio. Já percebeu, cara,
como pessoas que falam pouco parecem mais interessantes, é porque o mistério atrai. Quando você não se explica demais, não tenta justificar tudo, você se torna magnético. Grandes líderes, grandes mestres, grandes estrategistas falam menos do que ouvem. É justamente por isso. Quando abrem a boca, todo mundo presta atenção, sabe? E quando a fala vira arma? Agora, cara, vem a cereja do bolo. O verdadeiro mestre do silêncio não é o que nunca fala, é o que sabe a hora exata de falar. Porque quando você fala pouco, cada palavra pesa 1000 vezes mais. E quando você finalmente decide responder, aquilo ecoa como verdade absoluta, sabe? E o segredo é esse: use o silêncio como escudo e as palavras como espada rara. Quem fala demais perde o valor, tá? Quem fala pouco, mas fala certo, vence, sabe? Então lembra disso. Numa discussão, não é quem fala mais alto que vence, é quem cala mais fundo, sabe? O silêncio não é o vazio, o silêncio é a presença, é poder e é domínio. Aprenda a usar essa arma e você nunca mais vai precisar provar nada, tá? Pra ninguém. Porque quem domina o silêncio, cara, domina o jogo. E você quer aprender mais sobre a arte do poder, cara? Acesse esse outro vídeo que tá aparecendo aqui no card final e a gente se vê em alguns segundos. Foi!